Olá, minha gente, olá, amigos, que grande prazer. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para todos vocês e dizer que nós estamos aqui. Daqui a pouco estaremos no ar com a nossa querida amiga, né? E olha só, eu quero convidar todos vocês para a nossa apresentação. Eu estarei, evidentemente, batendo um papo com vocês, contando histórias, contando coisas da nossa carreira. Eu estou completando 51 anos de carreira nesse ano. E a Jovem Guarda está fazendo 50 anos, parece que foi ontem, né? Eu me lembro, naquela época, com o dente de mini saia, aquela coisa, eu de calça Saint-Tropez e tudo mais, calça de boca de sino, aquelas coisas todas da Jovem Guarda. Estava batendo um papo com vocês, um grande abraço, até daqui a pouco. Gerry Adriane, ou Jair Alves de Souza, nasceu em 29 de janeiro, em São Paulo. Iniciou sua carreira como cantor profissional em 1964, com o LP Italianissimo. Em 1965, o artista estourou com Um Grande Amor, primeiro LP gravado em português. Tornou-se apresentador do programa Excelsior A Gogô, na antiga TV Excelsior, e comandou, na TV Tupi, A Grande Parada, um musical ao vivo que apresentava os grandes nomes da MPB, consagrando-se definitivamente como um dos cantores de maior popularidade em todo o país. No cinema, fez 3 filmes como ator-cantor. No final dos anos 60, ganhou o título de cidadão carioca. Gerry Adriane foi o responsável pela vinda de Raul Seixas para o Rio de Janeiro, de quem se tornou grande amigo. Na primeira metade da década de 70, Gerry expandiu seu talento musical para vários países. Em 1985, lançou o LP Tempos Felizes, no qual registrou antigos sucessos da Jovem Guarda. No início da década de 90, Gerry Adriane gravou um disco que trazia de volta as origens do rock and roll, Elvis Vive, que foi o 24º disco de sua carreira. Foi indicado 4 vezes para o Prêmio Sharp na categoria Cantor Popular. No final de 1995, se destacou no lançamento da coleção com os maiores sucessos dos 30 anos da Jovem Guarda, como convidado especial. Em 1996, lançou o CD Io, com grandes clássicos da música italiana. Participou das trilhas sonoras de grandes novelas. Lançou em 1999 o CD Forza Sempre, com músicas do Legião Urbana. A canção Santa Lúcia Montana, interpretada por Gerry Adriane, foi uma das mais executadas em trilha sonora de novela. Em outubro de 2007, gravou no Canecão seu primeiro DVD, Gerry Adriane Acústico ao Vivo, também lançado em CD em formato acústico. Em 2011, lançou o CD Pop Gerry e Rock. Em 2012, apresentou o show Gerry Toca Raul e Elvis. E em 2014, completou 50 anos de carreira, com um show com seus maiores sucessos. Olá, eu sou Silvinha Schreiber e esse é o programa Entrevistar. Hoje nosso programa está super especial. Nós estamos aqui na casa dele, que é cantor, ator, apresentador, ícone da Jovem Guarda, comemorou 50 anos de carreira no ano passado. Ele que nasceu no Brás, em São Paulo, mas é cidadão carioca. Vamos ver se ele está aqui? Gerry, tudo bom? Que prazer. Obrigada. Prazer. Obrigada por receber a gente aqui na sua casa. Tudo é uma meu, honra. tudo meu. Satisfação toda minha.
licença de passar para cá. Eu sou Sérgio Martins e o convidado de hoje nasceu no bairro paulistano do Brás com o nome de Jair Alves de Souza. Virou Jair Adriani por causa disso. Isso aí, virou Jair Adriani porque na época eu tive uma relação estreita com uma banda de rock, a verdadeira banda de garagem, porque a gente ensaiava numa garagem no ABC, lá em São Caetano, onde pertinho agora é o meu escritório. Portanto, o Bom Filho, a casa torna, aquelas coisas. E eu cantava rock and roll depois das minhas passagens pela música brasileira, pelo canto lírico, e obviamente que cantar rock and roll com o nome de Jair, que é meu nome de batismo, ficava estranho. Ficava no mínimo, com vocês cantando Jailhouse Rock, Jair Alves. Não dava. Então todo mundo, você sabe que todo mundo na época tinha aquele, desde Elvis, do estouro do rock no Brasil, que começou lá na metade da década de 50, né? Quando começou o rock no Brasil, existiam vários cantores que gravavam com o nome em inglês. Não existia a figura do cantor do rock and roll, né? Não existia isso. Veio lá o tal do rock and roll, e a primeira vez que eu ouvi falar nesse tal de rock and roll, eu assisti um filme do Oscarito, e quem fazia o Elvis Presley era o Oscarito. Então ninguém tinha noção do que era rock and roll. Todo mundo pensava que era um baião, uma coisa estilizada e tal, mas a ideia exata da música não. Aí começou a aparecer Bill Haley, aí veio a figura do Elvis, que simbolizou tudo. Na verdade, não foi o cara que criou, mas foi quem simbolizou essa coisa do rock. Quem criou, né, realmente foram os negros americanos, que antes já faziam, Chuck Berry, Little Richard e por aí vai. B.B. King e por aí vai. O próprio Big Joe Turner, né? Então, na realidade, quando chegou no Brasil, essa história do rock, né, foi aquela febre na garotada e todo mundo queria ser Bill, John, Joe até os Beatles lá na Inglaterra, ou os Panteras, lá na Bahia, ou Renato e seus Blue Caps. Renato e seus Blue Caps. Podia ser Renato e seus bonés azuis, né? Mas na realidade é Blue Cap. Então havia a coisa da americanização. Então nasceu primeiro o Jerry, que era o vocalista do grupo, que inicialmente foi Jerry Hudson, uma mistura de Jerry Lewis com Rock Hudson. Depois suprimiu-se o Hudson, ficou Jerry e os Rebeldes, e quando eu gravei o italiano, veio o Adriani, que foi inspirado no cantor italiano Adriano Celentano, que até hoje faz muito sucesso lá. Seria Jerry Adriano, eu achei que soava melhor Jerry Adriani, e assim ficou sendo. Não, ninguém poderá julgar, nem mesmo tu. Cantando, eu erro, meu pisar, meu modo não está mais tu. Não banda, eu sei de mim, já te pensando em mim. Vem cá, vem, vou te entender. Que há muita gente que se amor assim, sem saber por quê. É uma honra você estar recebendo a minha, toda a equipe do programa aqui na sua casa. Muito obrigado. Prazer muito grande receber vocês, uma moça tão bonita, um sorriso lindo. Estou à sua disposição. Mas eu estou impressionada. Gente, vocês não têm ideia do número de troféus que tem aqui. É história, né? E tem muita coisa espalhada ainda, porque eu tenho apartamento em São Paulo também. Tem uma amiga que na casa dela, ela separou um cômodo na casa dela, porque exatamente eu estava com problema de espaço e não tinha onde colocar todos aqueles troféus, todas aquelas coisas, faixas. E eu tenho um cômodo até na casa dela, e ainda tenho um quarto no antigo apartamento meu, que está lá, que tem muita coisa minha lá. É muita história, Dá para né? fazer um museuzinho, né? Ah, com certeza. E o primeiro troféu, tá aqui? Ah, bom, o primeiro troféu que eu vou dizer, eu ganhei alguns troféus, mas o que eu consideraria, vamos dizer, o meu primeiro troféu, eu estava até, fazendo uma prévia, eu estava até te contando mais ou menos a história. Eu quando vim para o Rio de Janeiro, havia o programa de Jair Thaumaturgo, e Jair Thaumaturgo fez um concurso no programa, e havia uma votação, e eram eleitos os melhores cantores do gênero, do tal rock, que não havia negócio, a história da Jovem Guarda, éramos todos do Iê, Iê, Iê naquela época. E eu ganhei Revelação do Ano, né?
nos idos de 1965, quando eu tinha gravado Querida, que foi meu primeiro disco. Ganhei o troféu, peguei aquele troféu e comprei o meu sonho de consumo da época, que era uma capa. Eu queria ter uma capa igual a do Glenn Ford, aqueles dos filmes que eu via. Eu queria ter uma capa daqueles dos artistas de Hollywood. Comprei roupas, comprei um pouquinho de dinheiro, coloquei na mala, comprei uma mala nova e tudo. E fui eu para São Paulo, para a casa da minha mãe, para contar, para mostrar as minhas coisas, a minha conquista do troféu. E eu passei na casa de um amigo meu, o seu Nabuco, lá na Praça Silvio Romero. Seu Nabuco, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho? Tudo bem? Entrei, falei, um momentinho, meu amigo, motorista. Um momentinho, está perfeito, tá, não sei o que, então. Acabei de tomar um café, seu Nabuco, até logo. Então saí, quando eu olho, cadê o táxi? O táxi tinha se mandado com o meu troféu, com a minha capa. Nem pôde usar a capa Com a hollywoodiana. minha capa de Hollywood, que eu nunca usei. Meu terno e meu dinheiro. Tinha até dinheiro na minha cabecinha, né? Cabecinha, a inocência. Mas esse aí foi o primeiro troféu, mas tem muitos outros troféus aqui. E graças a Deus, né? 51 anos de carreira, eu só posso agradecer. Tem feitiço teus olhos, são os mais belos do mundo. Olhos assim não existem mais, não existem mais. Quando eu te vejo e tu me olhas sorrindo, eu sou tão feliz e digo que te amo, te amo, te amo. Jair, vamos continuar esse papo então ali fora? Vamos lá. Olhos assim não existem mais, não existem mais. Bom, Gerry Adrianes aqui no Metrópolis. Que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira. Olha a frase aí, ó. E que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Falei com o padre. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Eu não sei, vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar. Eu perdi o meu medo,
chuva voltando pra terra, traz coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Quando vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar. Vocês comigo, vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar. A rebocar. Vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar. Fui lá no tema de vida do... Você quer voz? Gerry Adriane cantando Medo da Chuva, música que o Raulzito, também conhecido como Raul Seixas, fez pra você cantar e você não quis cantar. Chegou todo animado lá em casa. Compadre, fiz uma... Que você tá com o microfone aí. Pode falar. O que eu estou fazendo com você? O que eu estou fazendo com você? Então, o Raul chegou todo animado na minha casa, mostrando essa canção para mim. Compadre, eu fiz uma canção maravilhosa com Paulo Coelho e tal, etc. E você vai gravar. Eu falei, rapaz, mostra a música aí. Ele, você não uma certa altura dos acontecimentos, a música fala que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou, porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Como eu, desde pequenininho, era meio carolinha, eu, inclusive, fui coroinha. Você foi coroinha? Eu fui coroinha. Olha, quando eu era garoto. Eu acho que a minha família tinha um secreto desejo que eu me tornasse padre. Mas não deu muito certo, não deu muito certo. Mas você o padre ficou puxou, com medo de o padre puxou as minhas orelhas, porque eu errava. Toda vez que eu ia tocar aquela sinetinha, eu tocava na hora errada. Você está estragando minha missa, menino. Vem aqui. Aí eu saí de lá e nunca mais voltei. Pode cantar, meu gente! Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou. Todo o bem que eu lhe fiz, você se esqueceu. Você não vai ter alguém melhor do que eu, mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Eu não quero lembrar que você existe. Quando penso em você até fico triste. Você um dia eu amei, mas não sei porquê. Agora tem um amor melhor que você. Agora você não soube querer o quanto eu lhe quis. E agindo assim você só me fez infeliz. Um grande amor não soube compreender. Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer. Pois assim eu me lembro do que eu passei. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Eu já tenho melhor que o seu. Agora! Eu já tenho um amor melhor que o seu.
damos continuidade ao nosso programa nesse dia lindo, nesse lugar fantástico com o Gerry Adriani. O rock and roll entrou na minha vida, da mesma maneira, talvez, tem entrado na vida de milhões de jovens espalhados pelo mundo. Tá? A primeira vez que eu ouvi, que eu me lembro de ter ficado eletrizado realmente com o rock, eu já tinha ouvido algumas vezes no rádio, já tinha me chamado a atenção, mas quando eu fiquei eletrizado com o rock realmente foi quando do filme Jailhouse Rock, que eu assisti num dos cinemas lá do ABC, onde eu morava, e eu fiquei literalmente fascinado por aquela música. Aliás, uma coisa que acontecia com todos os jovens de uma maneira geral. Vamos começar, nós estamos aí em 1957, 1958, mais ou menos. Havia em São Paulo um programa chamado Crushing Hi-Fi, que era apresentado pela Celi Campelo, pelo Tony Campelo na TV Record. E eu assistia esse programa, né? Era um programa que tinha uma audiência realmente muito grande. Era um show de TV com jovens, com conjuntos, e foi exatamente o princípio do movimento do rock and roll, que seria, na realidade, aquela coisa que resultaria mais lá na frente no que ficou conhecido, no que se chamou de movimento da Jovem Guarda. Este foi, na realidade, o embrião, ou foi a base, querendo ser mais objetivo, foi a base do que seria esse movimento. Então, os primeiros conjuntos aparecendo com Rebels, com Jet Blacks, com Jordans, com Rebels, inclusive, que não tinha nada a ver com Rebeldes, que seria o conjunto ao qual eu pertenceria na década de 60. Né? Na realidade, era um outro grupo, que tinha o Nenê, depois Incríveis, Clevers, né? Bom, na realidade, estamos aí no começo do rock. Eu cantava vários estilos de música e na realidade, eu participava de concursos e não estava assim de cabeça ainda no rock and roll nessa época. Mas a influência do rock era inegável. Havia Chuck Berry, Little Richard, né? Jerry Lee Lewis, o meu xará, né? Pat Boone, os cantores românticos, o Paul Anka, que fazia um sucesso enorme com as baladas, o Platters, enfim, uma coisa que... E alguns grupos que hoje não são tão conhecidos e tudo mais, que acabaram fazendo a cabeça do pessoal. Né? O surgimento do rock talvez tenha sido, em termos musicais, uma das coisas que na contracultura, né, mais representou esta mudança, essa coisa que colocou do avesso realmente todos os princípios e todos os dogmas e todas as coisas que estavam ali estagnadas e tal. Então a juventude, como sempre, tomou a dianteira disso e juntamente com o cinema, a arte foi evoluindo, e o rock, que era uma coisa que as pessoas diziam que ia durar meses, na realidade o rock and roll dura permanentemente no coração das pessoas, que o rock na realidade, um estado de espírito mais do que uma música até. Somente a música, o rock é um estado de espírito. Eram músicas com melodias fortes, com Eu Que Amo o Soloteiro, o Endrigo, que acabou se tornando meu amigo, eu conheci anos depois. Pino Donaggio, eram melodias fortíssimas, né? Gianni Morandi, as melodias eram muito boas e eram gravadas de uma maneira moderna, com aquele contrabaixo na frente. Aquela coisa bem... Né? Então, inclusive na época, me lembro que o primeiro disco que eu gravei, que foi com orquestra e tudo, eles dobravam o contrabaixo, aquele contrabaixo acústico, com a guitarra que faz... Era uma coisa dobrada, que se fazia aqui no Brasil. E essa balada italiana marcou muito essa coisa do Bob Soro, La Lacrima sul viso. E o pessoal gostava porque tinha um ingrediente popular muito grande. E algumas versões de músicas italianas, como por exemplo Tintarella di Luna, uma música italiana que tornou-se um sucesso sensacional, né? Na voz da Celi Campelo, que foi o grande ídolo de rock do Brasil, na realidade, o primeiro grande ídolo de rock do Brasil feminino, né? E que tomou conta do coração dos brasileiros com o Banho de Lua, né? E Estúpido Cupido, aquela coisa toda. E quando nós aparecemos, não houve assim um planejamento. Vamos criar um movimento musical.
Não, eu já disse, essa coisa do rock vinha desde a metade da década de 50, com Elvis, com toda aquela galera que a gente já falou aí durante a entrevista. Acontece que, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, começou a aparecer um grupo de rapazes e de moças que tinham mais ou menos a mesma formação, as mesmas influências, como a Vanderlei, que foi crooner de orquestra, cantou na orquestra do Astor, por exemplo, não é? Como Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, que tinha as mesmas raízes que o Gerry Adriani, de família italiana, vinha lá de São Paulo e tal, e começou a aparecer um grupo de rapazes e de moças, todos eles tentando a vida artística com aquela mesma tendência numa mesma época, e aquela coisa da sincronicidade, né? E as coisas começaram a se desenhar. E esse grupo começou a ser chamado de a turma do Iê, Iê, Iê. Como, por exemplo, o Renato e seus Blue Caps, que foi um dos grupos mais antigos do mundo, talvez, com a mesma formação, né? Fevers, né? E os próprios grupos que já foram citados aqui. A turma do Iê, 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 que era uma coisa que tinha a influência, não é preciso nem explicar muito por que era a turma do Iê, Iê, Iê. Porque toda música tinha essa garota, não sei o que lá, tudo mais. E aí começaram a aparecer realmente os compositores que faziam especialistas em música jovem, era a chamada música jovem. E a turma do Iê, 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 em função do grande sucesso do programa da Jovem Guarda, acabou virando a turma da Jovem Guarda. E o Brasil fazia realmente uma música que tinha uma inspiração em Beatles, inclusive em termos de roupa, guarda-roupa, tudo mais, etc. Mas acontece que tinha uma brasilidade. Havia uma brasilidade muito grande naquilo que nós fazíamos, que se identificava com a grande quantidade das pessoas que nos assistiam. Então, a Jovem Guarda foi uma coisa que ela foi tomando um corpo, assim, uma coisa absolutamente inédita. As pessoas diziam que aquele movimento de música ia acabar em 6 meses, em 7 meses, em 8 meses. E, na realidade, a Jovem Guarda provou exatamente o contrário. E hoje, muitos anos depois, 45 anos, basicamente, nós estamos aí com essa coisa da Jovem Guarda e com um público fiel, que aquele pessoal que viveu aquela época fiel. A Jovem Guarda lançava moda, lançava as gírias, a maneira de falar, né? O Brasil parava para assistir o programa Jovem Guarda aos Domingos. E a partir daí, eu acho que a história musical do país, ela teve um novo ingrediente. A Jovem Guarda, ela influenciou não só a música jovem, não só a Tropicália, não só Mutantes, por exemplo, como também influenciou outros e outros estilos musicais. Porque não havia a liberdade que a Jovem Guarda acabou colocando para as pessoas. Não havia a liberdade de expressão, na realidade, porque o Brasil vivia uma ditadura. Então, era preciso se tomar muito cuidado. Então, tudo era feito de uma forma cuidadosa, né? A Jovem Guarda sofria patrulhamento de direita, porque era uma coisa vanguardista e não agradava os mais caretas. Porque o cara que usava calça justíssima, que usava boca de sino e santo ao peito, mas não era homem. Porque a menina que usava saia muito curta, não podia. Entrar cá em carro do rapazinho lá, pegar uma carona, também não podia. Cabelo comprido, nem pensar, né? Quanto mais um brinco que o pessoal usa hoje. Se usa hoje, deve aquela coisa que se iniciou com a coisa da Jovem Guarda. Não estou dizendo que seja só por causa da Jovem Guarda, porque a Jovem Guarda, na verdade, foi um estágio importante de um movimento que se iniciou, como nós estamos dizendo nesse nosso bate-papo. Não era a proposta da Jovem Guarda o lado político, mas era a proposta da Jovem Guarda era empurrar os dogmas, as caretices, aquela coisa toda que estava estagnada, como eu já disse, empurrar e pular essas barreiras. E foi exatamente isso que a Jovem Guarda fez. Gerry, você começou a sua carreira em 1964. Companhia fantástica. Ai, obrigada. Ele é um gentleman, gente. Vocês não têm noção. É fantástico estar aqui com ele, sempre. Muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado. 1964, plena ditadura militar. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou nessa transição de carreira? Olha só, na verdade, o começo da minha vida, eu tinha uma vida totalmente diferente do anonimato, no ABC, trabalhava em uma fábrica de tintas, no escritório, aquela coisa toda. Era protegido pelo meu chefe, seu Alfio, e alguns diretores ali, que me liberavam para eu fazer as minhas tentativas de televisão durante a semana, pelo menos um dia, né? Foi o que me ajudou e que me deu a oportunidade de conseguir. Eu era vocalista de uma banda de rock, né? Então, de repente, eu gravei o meu primeiro disco, meu primeiro trabalho. Exatamente. Você começou cantando música italiana, né? Foi influência da sua avó? Você falava italiano em casa? Como é que foi? Eu aprendi as primeiras canções com a minha avó. Então, obviamente, que aquilo já era uma coisa de família. Toda a família da minha mãe era italiana. Por parte do meu pai, meu avô era pernambucano, minha avó portuguesa da Ilha da Madeira, mas eu fui criado realmente com a família da minha mãe. Então eu tive uma forte influência da coisa italiana. Minha avó cantava as canções, que eram, por exemplo... Fido mare quanto è bello, ispira tanto sentimento, come ti ha che tieni a mente, caccettato fai suonare. Guarda qua, questo giardino, pensa se as arance. Era o Torre Sorrento, né? E a minha avó falava dialeto. Então era muito difícil a gente entender as coisas que ela falava, mas isso ficou muito forte na minha cabeça. E eu fui crescendo sobre a influência da minha avó, das canções italianas, da música, sempre com aquela coisa de cantar. E como se deu essa transição da música italiana para o rock and roll? Bom, quando a gente começou, Silvia, em 1964, eu gravei o primeiro trabalho e gravei 2 discos nesse ano. Havia uma influência muito forte da música italiana. Então eu gravei um repertório muito bom, eu fiz uma coletânea de músicas italianas, como Sapore di Sale, Credi a me, Una lacrima sul viso, Abbronzatissima, tudo mais, etc. Gravei esse trabalho, mas já o segundo disco, que foi o Credi a me, vendeu alguma coisa, principalmente no Sul, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e tal, mas já não teve a mesma vendagem do primeiro, que tinha um repertório melhor do que o segundo. Então, o seu Evandro, que era o gerente geral, e o Otton Russo, que era o homem da divulgação, eles sentiram que havia aquela turma do rock, que vinha, os herdeiros do rock and roll, vinham num crescendo nas emissoras de rádio, sendo executados, Roberto, Vanderlei, Renato Souza Buquerque, a influência dos Beatles, né? Isso tudo chegou no Brasil com a força do movimento do Iê, 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 que inicialmente era o nome que foi dado depois à Jovem Guarda, que foi batizado com esse nome em função do sucesso do programa do Roberto, que começou em 65. Então os jovens ali tiveram uma grande representatividade e eu não podia ficar fora disso. Então o seu Evandro começou a escolher um repertório e aí veio Querida, Um Grande Amor que é... Eu logo notei em seu meigo olhar que um grande amor ia começar. Você me sorriu e depois tomou minha mão e falou baixinho o que precisava, fala comigo sobre o amor. Eu sempre fui muito eclético, eu cantava com a minha família, eu ouvia desde a época da minha avó as óperas italianas. Mamma sono felice, aquelas cançonetas italianas. Assim como eu ouvia Seresta. Era uma coisa muito rica, os boleros, os cantores do rádio. Então foi aí que eu fui me criando, até que eu ouvi o rock and roll que me aí pegou e você mesmo, levou lá para a Jovem Guarda e tudo mais. Aí essa história a gente já começa a ficar mais familiarizado. Essas histórias todas você vai contar na sua autobiografia que está sendo escrita? Essa autobiografia, que é uma coisa que eu tenho que falar muito sério com você que está me ouvindo,
Porque há muito tempo o Gerry Adriani fala... Aí o cara deve chegar e falar assim, o Gerry Adriani autobiográfico. De novo! Então, é que, veja só, eu escrevi a primeira parte da história. E a primeira parte da história foi tranquilo escrever. Porque eu estava escrevendo sobre a história da minha família, sobre como o Jair começou e tudo mais. Então dá para você fazer uma narrativa disso. Tipo conto, tipo narrando as coisas. Tudo que aconteceu na minha vida, eu estou colocando lá, evidente, depois vai ter você vai fazer dar uma enxugada, porque um livro vai ter 800 páginas, não pode, mas você tem que condensar. Mas a história do Jair está contada. Essa primeira história do termina... Gerry Adriani, ficou essa difícil? história, contar a história do Gerry Adriani é que é o X. Aí você convidou Porque alguém? foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o livro termina assim, e eu chegando no Rio de Janeiro para gravar o meu primeiro trabalho, que foi Italianíssimo, Sim. que eu fui convidado pela CBS para gravar o disco. Isso né? lá em 64. E eu chego no Rio de Janeiro e a primeira pessoa, o divulgador foi me buscar no aeroporto, me leva para a CBS. Quando eu cheguei na CBS, vem saindo uma moça muito risonha, muito alegre e tal, etc., e muito bonita e tal. Eu gostei dela de cara, eu falei, oh, que moça simpática e tal. Eu falei, é gaúcha. Eu falei, gaúcha, que legal. Qual é seu nome? Eu falei, bom, o meu nome é Gerry Adriani. E o seu é, muito prazer, meu nome é Elis Regina. Então, esse é o final da primeira parte do Rio, porque foi a primeira pessoa que eu conheci. Sim. Fora o divulgador, foi a Elis. E a segunda parte vai ser escrita E a partir de segunda agora. parte, Tem então, história. vem a história do Gerry Adriani, que tem muita coisa e precisa de uma visão jornalística. Claro, claro. Aí você convidou uma outra pessoa para ajudar a escrever. Para ajudar a fazer principalmente a pesquisa jornalística do Gerry. Mas eu não abro mão de fazer as crônicas disso. Claro, eu li um livro que me impressionou muito, que foi Crônicas do Bob Dylan. Eu achei fantástica a maneira como ele coloca as coisas. Aí não estou querendo me comparar, porque evidentemente Bob Dylan é único. Mas estou dizendo, para servir como inspiração para você, Claro. tem que estar... Então, é isso que eu quero fazer, crônicas sobre histórias. Nós achamos aqui, você deve conhecer, mas muita gente não conhece, o Raulzito imitando você. Raulzito? Vamos ouvir? Ele veio para cá para o Rio com o Gerry Adriani. O Gerry Adriani chegou lá, os cantores só queriam ser acompanhados, porque na época da Jovem Guarda, né? Os cantores só queriam ser acompanhados por Raulzito e Seis Panteras. Aí, rapaz, era... Aí eu cheguei e fiz para Gerry Adriani, não me lembro assim, o Gerry cantando. Doce, doce amor, onde tens andado, digas por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, onde tens andado, digas. Raulzito, meu filho, como é que vai você, meu companheiro? Aquela coisa do Gerry, né? Meu compadre, beleza. Essa foi a primeira, talvez uma das primeiras músicas em português. E aí eu tomei aquele contato direto com a parada de sucesso, comecei a ser disputado pelas emissoras de televisão, porque ou a pessoa assinava com a TV Record, que era o canal musical, o canal que tinha os maiores e os melhores musicais do Brasil, mas tinha Excelsior também, e eu, nesse caso, fui contratado pela TV Excelsior para apresentar um programa que veio a concorrer com a Jovem Guarda, que se chamou Excelsior a Gogô, juntamente com Luiz Aguiar. Só que nosso programa durou pouco, porque a Excelsior caiu em decadência, quase a crise econômica, aquela coisa toda. Aí sim, já efeito das coisas políticas, né? E eu acabei, o nosso programa durou pouco tempo, eu acabei vindo para a TV Tupi do Rio, a convite do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, para apresentar um programa chamado A Grande Parada. Você foi um dos ícones da Jovem Guarda, junto com o Roberto e com o Erasmo. A Jovem Guarda foi um movimento que todos nós conhecemos, não foi só da música, mas o que foi para você, Gerry, a Jovem Guarda? Eu acho que para nós foi uma realização de um sonho. Se você analisar o perfil do pessoal da Jovem Guarda, nós tínhamos um perfil mais ou menos parecido, né? Todo mundo tinha mais ou menos a mesma procedência, as raízes sociais,
pessoal de lutadores, a família do Roberto, do Erasmo, da Vanderleia, todo mundo tinha aquela coisa. Então havia uma Vanderlei, né? Havia uma identificação. O pessoal do Renato Albuquerque, o pessoal do Golden Boys, Tem Esperança e tal. E nós éramos muito unidos ali. Naquele início, a gente estava todo mundo muito junto, aqui e tal, gravávamos juntos, de extensão, era um na casa do outro, aniversário e tal, festinhas. E, boas recordações dessa época de início do que seria o movimento da Jovem Guarda, né? Depois a vida vai se encarregando de, infelizmente, por exemplo, o Roberto. O Roberto é uma pessoa que raramente a gente vê, um show, um acontecimento. Infelizmente, a última vez que eu vi o Roberto foi, acho que no aniversário da... Não, peraí. Foi no dia do enterro da Dona Laura. Exatamente, da Dona Laura. Não, eu estive num show do Roberto, um dia no teatro, mas muito poucas vezes. O Erasmo veio por outra vez, Vanderleia Aida, que é minha amiga querida do coração, mas, enfim, eu acho que foi uma coisa muito bacana que aconteceu na vida de todo mundo. E aquilo ali fez com que a gente, em um ano, vamos dizer assim, nós todos nos tornássemos conhecidos nacionalmente, apesar que naquela época não havia a velocidade que existe hoje. Naquela época os programas não chegavam direto, iam através de videotape. Chegavam 10 dias depois, 15 dias depois, mas a imagem da gente foi se espalhando pelo Brasil, as músicas rodando, e aquilo parecia um sonho, para mim, pelo menos. Eu acordava e dizia, caramba, hoje eu não tenho que ir lá para... tal. Até cair a ficha, demorou um pouco, mas foi maravilhoso. Foi a realização, sem dúvida, de um sonho que parecia uma coisa muito distante. I'm saying Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, yeah. I'm saying, oh Georgia, oh my Georgia, a song of you comes as sweet and clean as moonlight through the pines, girl. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still and peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, oh my Georgia, no peace I find, just an old sweet song, baby, keeps Georgia, oh my, yeah. Oh, Georgia.
all the rocks reach out to me. All the rocks smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Ooh, Georgia, oh my Georgia, no peace I find. Just an old sweet song, keeps Georgia, oh my Santa Georgia, Georgia, oh O GR você está lançando outro, que é um disco com um repertório que você não está acostumado, não está tão acostumado a apresentar. Tanto que você canta You've Changed, que eu conheci com a Billie Holiday. Com a Billie Holiday. E o seguinte, Sérgio, eu devo dizer para você uma coisa. Eu sou um cara que eu tive uma formação musical. A minha formação musical, eu tive várias influências. Aos domingos na minha casa, tanto eu tinha a influência da minha avó, que lavava roupa e me ensinou as primeiras canções italianas, que eu aprendi, gravei, daí essa forte influência. Minha avó morreu quando eu era bem pequeno ainda. Mas na minha casa, aos domingos, havia uns saraus, ou seresta, né? Tinha uns almoços e tudo mais. Então, ia lá o pessoal, inclusive o Zeca Mastrange, que é os parentes da Matilde Mastrange, que é essa atriz, que é da nossa família. E reuniam-se no quintal, meu pai também, cantavam aquelas músicas de Francisco Alves, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, que todos esses depois ficaram meus amigos, colegas de profissão. Eu tive uma influência da música espanhola, em função de uma família que tomava conta de mim, que minha mãe trabalhava fora, eu ficava com eles, comecei a ouvir muita coisa, e Passo Doble, e por aí vai. E depois, a influência dos cantores de rock, de música brasileira, não havia sigla ainda, essa sigla que eu acho meio... Eu não gosto muito, MPB. Sim. Então, por quê? Só é música brasileira o que é MPB. Eu acho que existe música brasileira de vários estilos. Então, na realidade, a minha influência veio de vários setores musicais, de vários estilos. E depois, finalmente, veio o rock and roll. E a primeira vez que eu ouvi jailhouse rock com Elvis, eu me apaixonei. Não havia o garoto no mundo, talvez, que não quisesse usar aquele topetão. Enfim. Então eu tive todas essas influências. Fiz sucesso cantando música italiana no início, foi o início da minha carreira, foi a forma de eu ser apresentado ao mercado. Depois eu vim para aquele movimento do Iê, 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 que acabou batizado de Jovem Guarda, depois, em função do sucesso do programa do Roberto e tudo, mas na realidade era o bom. Somos filhos do rock and roll, né? E do Iê, 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 que era a influência da Beatlemania no Brasil. Quero oferecer essa canção para os queridos Mendonça, essa família maravilhosa. Debruçado nas janelas fechadas do mundo, pendurado nas dobras que tem o planeta. Eu já tinha visto de casa e eu estava assim, com muita vontade de fazer o programa. Realmente eu acho que esse tipo de programa é que o telespectador lá em casa está sentindo falta. Lugar nenhum
apenas mais um, apenas mais um, sem sonho algum. Não tive tempo nem de saber teu nome, nem de anotar o teu telefone, ou se o teu signo tem a ver com o meu. Aí, quando na minha adolescência eu entrei para um grupo de rock chamado Os Rebeldes, eu comecei a fazer as minhas aulinhas, inclusive todo mundo me ajudava. O guitarrista me dava umas posições, eu comprava na banca de jornal aqueles caderninhos para tirar as posições e tal. E aí fui fazendo as minhas primeiras músicas, né? Para namoradinha, para menininha que eu conhecia e tal. Tá valendo. Olha aqui, antes do seu Darcy Burger falar que estava valendo, o Jerry estava me contando aqui da coisa das festinhas de arromba e tal. Pô, um papo demais, hein? Se quiser contar com pouco, muito detalhe, é com você. Mano. Aí. Com censura ou sem censura? Sem. A história da biografia não autorizada, a meu ver, como eu já estou escrevendo a minha biografia já tem bastante tempo, tem pelo menos uns... Quanto tempo? Uns 15 anos que eu estou escrevendo. Eu até brinco que eu digo que eu vou terminar de escrever logo essa minha biografia para não virar uma biografia psicografada. Uma vez tem uma história de um bêbado que eu fui cantar num local que não era propriamente uma praça pública, né? Mas era num lugar que era aberto, né? E eu comecei a cantar com a banda e tudo mais. E tinha um bêbado. Eu cantei a primeira música, o cara... Cantei a segunda música, o cara... Cantei a terceira. E aí o que eu fiz? Chamei o Fábio. O Fábio estava comigo. Falei, Fábio, quanto é a entrada aí do... Era uma canto? R$10. Falei, me dá aqui. Toma aqui seus R$10. Vai embora e não me chateia mais. Sério? Aí quando você foi ver isso aqui, não é que ele estava falando mal, não. Ele queria uma pinga. Ele queria que você desse a cerveja do palco, velho. O seu uísque, né? Eu não sei o que ele queria, mas eu fui ficando irritado. Jerry, manda aquela música que aqui você estava passando aqui na passagem de som, uma com cordas, que é Trem da Vida, é isso? O Trem da Vida é uma música que eu fiz para os meus 50 anos de carreira, 49 de idade. E veio a fama e a luz da ribalta no palco da vida, então acendeu. Mas como nada é perfeito, o caminho se fez mais estreito e as pedras feriram meus pés. Tantos eu vi chegar, quantos vi partir nas dobras do tempo. Quantas primaveras, quantas tempestades eu vi, e muito eu chorei, mas enfim sobrevivi. Mas tive que seguir, e apesar da dor, eu não desisti. Olho pra janela, estações passaram, a vida é tão bela, o trem vai seguir. Eu reconheço muitas vozes que emocionam, tal, mas poucas são assim impactantes, né? Vozes emocionantes e impactantes, né? O Jerry cantando é um negócio que te cola. Obrigado. No lugar, né? Eu fiquei animado agora. Total. Vou tentar a carreira artística. Essa é a experiência, vocês sabem. Dudu, eu olhei pra trás aqui, eu vi a dona Mônica ali, ó, filmando. Ela tá filmando em 3D, cara. Aí o James Cameron me leva 2 anos, cara, fazendo o Avatar com bilhões de dólares de investimento e ela desbancando o Avatar aqui. Eu sei onde você quer chegar. Pode falar. Mônica, você não filme a minha careca aí por trás. E vocês estão procurando The Voice no canal errado. The Voice está aqui, ó. Jerry Adriane. Em português. Pode mandar? Boa. Pode fazer em inglês mesmo.
What ain't the one for the money, you for the show. Really can't wait and I'll go get going, don't you? Second my blue suede shoes. When you get what you think, I say for my blue suede shoes. Well, you can knock me down except for my face. My name all over the place. You do anything you wanna do. Oh, honey, lay off my shoes and don't you sack on my blue suede shoes. Yeah, you can do anything, but that's on my blue suede shoes. Let's go, em Portugal, vai! Até dormindo, penso em grana, procuro pelo chão. Deus é o meu trabalho e não tenho outro chão. Que mundo, só passando cheque sem fundo. Ah, qualquer conforto, meu bem, só mesmo se eu passar um cheque sem fundo. Eu fui comprar uma casa no BNH. Foi só brincadeira, não deu pra pagar. Agora tem gente que joga na bolsa e fica milionário dando boca nos trouxas. Que mundo, só passando cheque sem fundo. Pra quem conforto, meu bem, só mesmo se eu passar um cheque sem fundo. Let's go, maestro, vamos! Maravilhoso participar. Isso não é um programa de televisão, isso é uma festa. Yeah, you can burn my house, steal my car, drink my liquor, for jar. Do anything you wanna do. Lay off my shoes and don't you set on my blue suede shoes. When you can do anything, I said, on my blue suede shoes. Blue suede shoes, vocês? Blue suede shoes. Blue suede shoes. Come on. Blue suede shoes. You do anything but set on my blue suede shoes. Jerry, foi um prazer estar aqui com você. Oh, meu amor, maravilhoso. Além dessa conversa ótima, ainda você cantando. Não muito tem. Obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. E bem, muito obrigado a você, a sua equipe, o pessoal todo aí do Entrevistar, que já é um espaço tradicional e que vocês continuem, que tenham o apoio da classe artística e todo mundo, porque eu acho que, como eu disse num dos e-mails que eu mandei, o artista, da mesma maneira que a imprensa precisa do artista, porque o artista é o produto dela, não é? O artista também precisa da imprensa e dos canais, dos veículos, para manter viva e acesa a sua chama. Então estou aqui sempre à disposição, sempre que vocês precisarem de mim, uma ligadinha, estamos aqui, o Rossetti Produções está lá, também, e muito obrigado. Você é um encanto, muito obrigado à equipe, brigadão, tudo de bom para vocês aí. Obrigada. A gente vai encerrar nosso papo aqui. Maravilhoso com ele. Beijinho. Aê! A gente pode encerrar cantando? Vamos lá. Ó, eu vou me despedindo por aqui. Siamo qui, noi sogni, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu puoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare, io che non vivo più di un'ora senza te. Come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno
amor no podrá